tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Franciscano. Nosso Papo Franciscano de hoje é com a professora Maria Suzana Figueiredo Assis Macedo. É isso mesmo, o nome é extenso e o currículo eu vou tentar resumir. Ela fez a graduação aqui no Instituto Teológico Franciscano em Teologia, fez mestrado e doutorado em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. Com vocês, professora Suzana. Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, Maicon, Neuci, já conheço de longa data também. É um prazer estar aqui com vocês, nesse Papo Franciscano, nessa casa que me acolhe, sempre me acolheu também. Muito bom. Professora, eu engasguei um pouquinho aí no seu currículo para acertar o sobrenome, então, por gentileza, conte um pouquinho da sua trajetória acadêmica e, se possível, explique qual é a diferença entre teologia e ciência da religião. A minha trajetória, eu penso que tudo caminha, né, para um objetivo. A minha trajetória acadêmica, na verdade, começou com uma trajetória pastoral, né? Na final da década de 70, início da de 80, eu participava de um grupo de jovens em Magé, e o nosso pároco era um pároco carmelita descalço, um frade, né, carmelita, Frei Battistini, que morreu há pouco tempo até. E ele era uma pessoa assim muito ligada no Vaticano II, né? Então a gente estudava os documentos de Puebla. Imagina, jovens de 15, 16 anos estudando Puebla. Nós aprendíamos a cantar os cantos da irmã Miriam Collins e do Frei Fabretti com eles. Eles iam lá passar o final de semana com a gente ficava o dia inteiro. Então eu acho que a gente tinha também, o grupo de jovens sempre acompanhava alguém para fazer pastoral. Então, naquela época eu tocava e cantava, tocava violão. Então nós íamos na igrejinha, que só tinha assim as suas paredes, né? A igreja Nossa Senhora da Ajuda, lá no Vale das Pedrinhas, que foi toda reformada há um tempo atrás. Então nós íamos para lá quando não chovia, e meu pai fazia a celebração da palavra, ele era ministro da Eucaristia, e eu e mais um outro colega tocávamos e animávamos aquela comunidade. Então eu acho que tudo isso deixa marcas, né? São caminhos que vão com a gente, né? Então eu vim para Petrópolis, tenho um pouquinho mais de 40 anos. Aqui eu não fiz pastoral, né? Frequentava ali no Rosário, mas não me envolvi em pastoral. Depois eu fiz um encontro de casais na Catedral. Isso na década de... acho que foi no ano 2003, mais ou menos isso. E ali na Catedral, o padre Jacques sempre me incentivou muito. Ele sabia que eu gostava de estudar. E eu há muitos anos não estudava, porque eu não tinha feito faculdade, né? Eu fiz formação de professores, então eu dava aula para educação infantil. E eu fiz o encontro de casais, e no encontro de casais eu descobri que tinha uma teologia para leigos no seminário diocesano. Então eu fui fazer, eu e Conrado fomos fazer teologia para leigos. Conrado é o marido da professora Suzana. E naquela época eu comecei a trabalhar na pastoral da Catedral no Retiro, eu coordenava a comunidade, nós montamos um grupo de educação de adultos, porque nós vimos que tinha muitos jovens de 18, 19, 20 anos, não sabiam nem escrever o próprio nome. Tinham senhoras que tinham vontade de estudar, tinham tido derrame, então o que ela aprendia num dia, no outro dia ela já tinha esquecido, mas a gente manteve esse grupo, né? E um frade conventual, Frei Antônio, falou comigo: você está fazendo teologia? Eu falei: estou no seminário. Ele: não, você tem que fazer a faculdade. E aí ele, conversando com o Frei José Cardoso, que foi professor aqui, Neuci conheceu, eles conseguiram que eu fizesse, né, viesse fazer o vestibular. Eu falei: gente, tem 20 anos que eu não estudo, vou fazer vestibular no ITF. E eu passava aqui em frente ao ITF e falava assim: um dia ainda vou estudar aqui, um dia ainda vou estudar aqui. Fiz o vestibular, passei, e eles conseguiram bolsa integral para mim, junto com os franciscanos do ITF.
Então aquilo para mim foi muito bom, porque eu não tinha realmente condição de pagar uma faculdade. E em 2005, então, eu venho para o ITF. Me encantei, porque realmente a teologia daqui é uma teologia crítica, é uma teologia que te faz pensar, né? Não é uma doutrinação. E então me encantei com a teologia e me tornei assim, os frades se tornaram meus amigos, eu me tornei amiga dos frades, dos funcionários, né? Eu fiz estágio na biblioteca, né, Nelci? Durante um bom tempo. Então foi um período para mim muito, muito, muito agradável. E ao final da teologia, conversando com o Frei Volney, eu quis saber um pouco como é que era o mestrado lá na Federal de Juiz de Fora, na ciência da religião e tal. Aí ele foi me explicando e eu me animei a fazer, sabe? Falei, vou testar, né? Vou ver se eu consigo. Fui. O Frei Volney era professor em Frei Juiz de Volney era professor Fora. lá. E ele era dessa área Ele, o Faustino, né, que foi o meu orientador, eram da área de diálogo, né, das diversas religiões, estudo de diversas religiões, mas principalmente o diálogo entre essas tradições, né. Então eu falei, vou tentar. Minhas filhas estavam indo estudar lá, eu falei, vamos tentar. Eu não consegui o mestrado logo de início, aí eu tentei a especialização. Aí consegui passar, fiz a especialização e fui trabalhando o projeto de pesquisa, né, na área do diálogo. E no mestrado, aí, então, eu passei, Faustino me orientou os 2 anos de mestrado e depois os 4 anos de doutorado. Então, assim, foi a minha caminhada, né, acadêmica. Tudo começou realmente com a pastoral, porque foi lá na pastoral que a gente, né, aprende um pouco e apreende, né, esses traços na prática. Mas além do doutorado em Juiz de Fora, também teve uma temporada em Veneza, não foi? Sim, sim. A princípio, meu orientador queria que eu fosse para o Marrocos. Aí eu falei, gente, sozinha no Marrocos. O Frei Volney também ficou um pouquinho preocupado. Ele falou assim, não sei, Marrocos, muito diferente, né? Né? Muito. E para uma mulher sozinha, eu ia ficar hospedada lá junto à Universidade de Rabat, né? Eu tinha conhecido o professor Pablo Beneito de lá. Mas aí o Frei Volney conseguiu para mim, conversou com o Faustino e conseguiu em Veneza. Ele tem um instituto de estudos também, de diálogo lá no convento São Francisco de la Vinha, lá em Veneza mesmo. E como eu não conseguia, eles não conseguiam lugar nenhum para eu ficar, os jesuítas, eles só aceitavam pessoas até 20 e poucos anos, pessoas novas, eu já com 50, né? Então não tinha condição. As irmãs franciscanas também, não sei por que motivo, não puderam me receber. E então o superior lá falou com o Frei Volney, falou, se ela não se importar, ela fica hospedada no nosso convento. E eles têm o hábito de hospedar estudantes lá, né? Então eu fiquei, e para mim foi maravilhoso, porque eu tive uma receptividade, uma acolhida muito grande. E o meu quarto era interessante, porque eu ficava também na clausura, mas o meu quarto, eu saía do quarto, se eu pegasse à direita, eu ia lá para a sala tomar café e tudo. E à esquerda, eu já saía na porta da biblioteca. Então, para mim, era assim, maravilhoso. Mamão com açúcar. Maravilhoso. Então, eu fiquei 3 meses lá. Eu tinha recebido uma bolsa para 6, mas 6 meses é muito, muito tempo para quem tem filho, marido, né? Gato, cachorro, papagaio. Então, eu falei, não, vou ficar 3 meses. Aí, reduziram para 3, mas foram 3 meses muito produtivos. Meu orientador de lá, muito bom também, a família muito acolhedora. Eles já tinham morado um tempo no Brasil, na época do doutorado deles. Então, eles falavam um pouco até o português, né? Então, final de semana eu ficava acolhida lá em Verona. Durante a semana em Veneza. Fiquei 1 semana também no Antoniano, lá em Roma. E na época o Frei Gilberto estava estudando lá, então o Frei Gilberto me mostrou assim, uns lugares maravilhosos ali em Roma também. Falou, não,
Você não vai sair daqui sem conhecer os lugares. Nossa, foi ótimo. São 3 meses, mas 3 meses intensos que compensaram, né? Como se fossem 6. Intensos. Inclusive eu fui para Roma porque eu tinha que ir, quer dizer, eu queria ir no PISAI, que é o Instituto de Estudos Árabes e de Islamística, que foi onde alguns dos pesquisadores, dos buscadores de diálogo que eu estava pesquisando, estudaram. Então eles iam para lá aprender árabe para depois ir lá para o Marrocos, para a Argélia. Então para mim foi muito gratificante. E os franciscanos realmente são fantásticos, né? Agora, professora, uma das disciplinas que você leciona aqui é a disciplina de Mariologia, né? Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade em saber o que é isso, né? O que é a Mariologia, o estudo de Maria. E eu acho que essa disciplina ela acompanha a história da Igreja desde lá dos primórdios, né? Com os concílios, né? Com os debates teológicos, né? O Teotocos, né? Eu acho que seria interessante a gente poder falar um pouquinho dessa disciplina para quem deseja, de repente, cursar a teologia aqui com a gente. Ela está dentro de uma grande área que é a teologia sistemática, né? Mas como que se dá esse estudo, né? Teologia sistemática, teologia dogmática, Mariologia, como é que é esse universo? A Mariologia, ela durante um tempo, ela foi assim, meio relegada, né? Um estudo assim, um adendo, um apêndice, né? Vamos dizer, da teologia. Mas tudo que você vai estudar em Cristologia, você fala da encarnação. E como você fala da encarnação sem falar de Maria? Você vai estudar pneumatologia, né? O Espírito Santo, né? Também na encarnação, na visitação. Como que você fala disso sem falar de Maria? Então a Mariologia, algumas pessoas até me perguntam, mas o que é isso? Né? Quando eu falo que eu sou professora de Mariologia. A Mariologia, ela busca estudar e aprofundar o lugar de Maria nesse projeto de salvação de Deus. Né? Qual é o papel de Maria? Maria foi livre? Maria podia dizer sim, podia dizer não. Então a gente abrange um estudo. E esse estudo, realmente, como você falou, vem lá dos primórdios, porque tudo que se refere a Maria em termos de dogmas foram baseados em discussões cristológicas, né? Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, ou é um homem ou é só Deus? Então, a partir dessa discussão surge o dogma da Theotokos. Maria é mãe de Deus. Então, os dogmas realmente surgiram por questões cristológicas, né? Então, a gente percebe que Maria não pode estar desligada desse estudo da teologia. Mas, durante muito tempo, ela ficou relegada a um planozinho mais secundário. Mas nós temos, por exemplo, já com Tans Scotus, né, o dogma da Imaculada, a discussão, né, naquela época, entre os franciscanos e os dominicanos, né? O pessoal de São Tomás achava que não, que ela não era imaculada. Nos Scotus vai lá e tem um filme até interessante que você pode pegar até na internet, no YouTube, uma partezinha só da discussão. É muito legal. É muito bonito. Você percebe a profundidade do estudo da Mariologia. Aqui também, Frei Constantino Kozer, ele foi professor de Mariologia aqui, então ele tem, naqueles documentos que foram digitalizados, né, e lançados, tem também um curso de Mariologia. É muito interessante você ver como era o estudo da Mariologia, como ele também, Frei Constantino, já pensava adiante, né, e as questões que a gente tem hoje. É importante estudar Mariologia, mas por quê? Exatamente porque ela faz parte desse conjunto da história da salvação. Ela como a gente costuma dizer, a carne de Jesus é a carne de Maria. Né? O sangue de Jesus é o sangue de Maria. Como não falar de Maria? E não é... é um estudo acadêmico, mas ao mesmo tempo é um estudo de fé. Você tem que acreditar naquilo ali, né, que você está falando. Mas de uma maneira não literal, né? De uma maneira científica mesmo, no fundo. Você acredita que talvez o estudo de Mariologia tenha
ficado relegado a um segundo plano por medo de que o povo simples a transformasse numa espécie de semideusa? Eu acho que sem o estudo da Mariologia que a gente corre esse risco, né? As pessoas não entenderem o lugar correto de Maria nessa história da salvação. Então, tinha até um ditado antigo, né? Pouco padre, muita reza. E se rezava para quem? Era o terço, os oratórios, né, de Nossa Senhora, que hoje nós temos a capelinha de Nossa Senhora de Schoenstatt, né, que praticamente substitui aquelas capelas enormes que antigamente andava. Eu lembro, minha mãe recebia, né, aquele oratório imenso. Hoje é menorzinho, Hoje é e ela tá nas casas. menorzinho e está nas casas. E as casas também são menorzinhas. São né? menores. E é mais fácil, né? Você transportar numa cidade grande, por exemplo, Rio, Niterói, São Paulo, né? Como você transporta um oratório? Antigamente ia em procissão, eu lembro, né? Morava no interior. Mas então, sem o estudo da Mariologia, é que a gente corre esse risco maior de colocarem no lugar de Jesus a figura de Maria como uma semideusa, né? E a gente também busca entender um pouco a questão da cultura popular, da devoção popular a Maria, né? No sentido de que a gente não deve quebrar essa devoção e, né, você tem que ir com cuidado, com carinho. Eu sempre falo com a maioria dos meus alunos são frades, né? Então eu falo com eles, vocês têm que saber conversar com o povo, né? Vocês têm que saber chegar no povo e instruir o povo a partir da realidade deles. Então, o estudo da Mariologia é importante para isso. É exatamente o contrário. Com o estudo, você entende melhor o papel. Então, a pastoral, levar essa imagem de Maria para a pastoral é importante. Eu acredito que esse estudo sistemático, né, da pessoa de Maria, ela acaba também rompendo barreiras, né? Hoje, quer dizer, há muitos anos a gente tem pessoas de outras confissões religiosas que vêm fazer teologia aqui. E eu acho que isso é uma oportunidade da pessoa entender, né, o que é a figura de Maria para o catolicismo. Né? Talvez uma das discussões que mais sejam acaloradas, né, é se a gente adora ou se a gente venera. Né? Eu acho que de repente é uma oportunidade também da gente poder explicar um pouquinho o que é veneração, o que é adoração e qual é como que a gente lida com isso dentro da igreja, né? Porque as pessoas que não fazem parte da nossa tradição, elas confundem realmente o que é veneração, o que é adoração, né? O culto de adoração é somente a Deus, né? Para nós católicos. Por mais que a gente vá lá na imagem de Nossa Senhora, coloque a mãozinha, não é adoração, né? É um carinho, vamos dizer assim. O ser humano, ele precisa sentir, né? É um ser dos sentidos, visão, e o tato é um dos mais, né? Então, a adoração realmente é só a Deus. E o culto a Maria é um culto de hiperdulia, ou seja, acima dos anjos e dos santos, é um culto de veneração, não de adoração, né? Assim como a gente tem os nossos santos preferidos, que a gente vai lá e reza e tudo, é um culto, não é uma adoração. Então, que a gente tenha bem claro isso, né? Com Maria é um culto de veneração e a Deus o culto de adoração, né? Deus, quando eu digo Deus, a Trindade, né? Jesus, Deus Pai e Espírito Santo. E uma coisa interessante que você falou é justamente que nós somos sensoriais, né? Visão, né? E durante a Idade Média a gente tem muito essa percepção das imagens, né? Dos afrescos e tudo mais, como uma forma de evangelização. Era uma forma das pessoas entenderem a mensagem que está sendo passada através daquelas imagens, né? A gente tem isso também na Via Crucis, né? Que quando a gente entra em todas as igrejas católicas, é que a gente tem ali. Então a pessoa consegue entender. Também, exatamente. Então eu acho que essa é uma explicação mais lógica possível, né? Eu acho que é um momento da gente tentar romper realmente essas barreiras, né? Sim. E eu acredito que isso está acontecendo, né?
E eu acho que aqui no ITF a gente tem essa oportunidade de fazer esse tipo de debate, né? E eu acho que agora a gente pode entrar até num outro assunto, né? Que também está dentro da questão da Mariologia, mas é justamente esse diálogo, né? O diálogo entre as religiões. Como eu acolho esses alunos que estão buscando materiais, né, para poder estudar as disciplinas, uma das coisas que eu percebo são os trabalhos que são passados, né? E essa percepção, né, que os alunos vão ter de Maria nas diversas religiões, né, também é um fator interessante da gente falar aqui, né? Sim. A gente comentava hoje sobre Maria no Islã, por exemplo, né? Como é que se dá isso? Qual é dentro dessa visão didática, né, da sua disciplina, como é que isso é dividido? Como é que os alunos interagem? Como é que são esses trabalhos? Tem até uma curiosidade. No meu primeiro ano de Mariologia, eu então montei a ementa, aquela coisa, a bibliografia, e tá lá o Corão. Aí o frade chegou para mim e falou assim: mas eu acho que a senhora se enganou na bibliografia. Eu falei assim: com o quê? Ele falou assim: a senhora colocou o Corão. Eu falei: mas eu preciso dele. Ele fala de Maria. É uma sura, né? Não tem uma É uma sura, a Maria? Sura de Maria. É a única sura nomeada com o nome de uma mulher, Maria. E Maria no Islã ela é vista como modelo de mulher. Então, se tem um grande respeito, até mesmo uma veneração por Maria. Levam flores para Maria, né? Então, é muito interessante isso. Então, eu falei, não, eu preciso do Corão porque eu vou falar de Maria no Islã. E nós tivemos um grande frade franciscano, Frei Jean Mohammed Ben Abdel Jalil. Frei Almir, inclusive, conheceu pessoalmente, ele morava na França. Ele era um marroquino e se converteu ao catolicismo e foi ser, então, franciscano. Então, ele traz para a gente um livrinho muito interessante sobre Maria no Islã. Infelizmente, nós não temos em português, mas é muito interessante porque ele vai, a partir de dentro do Islã, ele vai colocar a visão que eles têm de Maria, né? Então, eu achei interessante colocar o Alcorão e colocar o livro do Frei Abdel Jalil. Aí, entenderam a minha proposta, né? E quando eu apresentei isso para os alunos, foi interessante, porque eles nunca tinham visto isso, né? Uma Mariologia onde é apresentada como é a visão de Maria no Islã, no protestantismo, porque às vezes a gente generaliza tudo, né? E não entende que, por exemplo, os luteranos já chamam Maria de Nossa Senhora já há alguns anos, né? Lutero, por exemplo, era um grande devoto de Maria. Lutero era católico. Era católico. Quer dizer, ele não queria se separar da igreja, mas foi obrigado pelas circunstâncias, né, da época. E ele continuou com a sua devoção a Maria. Então, ele tem um livro sobre Maria, tem, né? Magnificat, é maravilhoso também, né? Onde ele apresenta Maria como modelo para um príncipe. Então, ela é um modelo dentro do cristianismo, mesmo protestante, é que os protestantes, com o tempo, foram esquecendo esse papel de Maria, né? Os luteranos começaram a resgatar esse papel. E dentro do mundo muçulmano também. Então, eu aproveitei, aí coloquei Maria também no candomblé, né? É um pouco da influência das aulas do Frei Volney, lá na Federal. E porque sempre teve aquela questão do sincretismo, né? Maria, Manjá. Então, como que é isso? Eles ainda veem isso como um sincretismo, ou já entendem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eles acharam isso muito interessante. E Maria nas artes, né? Porque Maria apresentada tem cantos acásticos, por exemplo, é um hino maravilhoso, que leva horas, todo mundo em pé. E é um canto que vem desde a antiguidade também. Então, são coisas muito interessantes. Só Maria nas artes já dá um curso. Já dá, né? Um curso, e um curso de anos, né? Então, os alunos, eu
permito assim que eles escolham aquilo que eles querem trabalhar. Trabalham em grupo e eles se identificam com a temática e apresentam o trabalho e fazem uma pesquisa muito boa. Isso dá uma visão muito grande, porque quando eles saírem daqui, sejam religiosos ou leigos, eles lidam com pessoas de diversas religiões. Hoje no mundo a gente sabe que está todo mundo junto no mesmo espaço aqui, né? Então eles vão saber conversar com as outras pessoas e entender o que as outras pessoas pensam a respeito de Maria e assim podem dialogar melhor, né? E aí a gente percebe pela sua fala que o cristão não conhece o cristianismo Não, como deveria conhecer. não, infelizmente não. A nossa catequese, ela ainda é uma catequese muito infantil, muito infantilizada, podemos dizer assim, né? Me parece, né, que não tem assim, muito investimento numa catequese realmente de formação, nem a de adultos. É uma catequese quase que doutrinal, né? Você aprende ali algumas coisas, mas você não tem uma pesquisa bacana sobre isso, entendeu? Aprofundar sobre o cristianismo. Desde a igreja primitiva, é fantástico você ver como as comunidades se formaram, né? Como isso acontece no ano 300, essa mudança, né? do cristianismo. E aí vem a Idade Média, vem todo um desenvolvimento que é interessante conhecer. Então talvez fosse interessante se as catequistas e os catequistas pudessem talvez não fazer o curso de teologia no seu todo, mas ao menos algumas disciplinas da grade curricular, né? Sim, seria muito interessante, porque hoje, não sei hoje, mas até há pouco tempo na diocese, por exemplo, as catequistas diocesanas, vamos dizer assim, eu não sei se são todas, elas fazem um curso básico, eu sei disso que minha filha foi catequista, né? Então vai lá com as irmãzinhas, fazem um curso básico de catequese e tal, e vão, então, lidar com as crianças. Mas a catequese, em alguns lugares, ela é mais uma catequese de amedrontar, ou seja, se você não faz isso... Uma vez eu fiquei apavorada, saindo de uma celebração, eu estava ouvindo a catequista com um grupo de catequizandos pequenos, 6, 7 anos. O demônio hoje está contente com vocês, porque vocês conversaram o tempo todo na missa. Quer dizer, então eles já vão para a missa, não posso abrir a boca na missa, na igreja, né? E não é isso, sabe? A gente, ao invés de mostrar a face acolhedora da igreja, a face misericordiosa de Deus, a gente acaba mostrando o lado do castigo. Opa, se eu não fizer isso, vou ser castigado, né? Então, a nossa catequese ainda precisaria de um bom reforço. E eu acho que o ensino religioso também poderia ser um adendo nessa formação delas, né? Porque você vai aprender também sobre as outras tradições e não demonizar as outras tradições. Mas eu vejo esse panorama catequético também se assemelhando com aquilo. Mais uma vez, nós temos 3 professores, né? E eu acho que, de certa forma, o catequismo se assemelha com o professor, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente aprende quando está fazendo uma licenciatura é entender o que é a criança, como que a criança pensa, né? Exato. E eu acho que a gente tem que aplicar isso dentro da catequese, né? Primeiro que se a gente for pensar num contexto bíblico, né? Deixai as minhas criancinhas. Então isso já é uma premissa, né? Do jeito que elas são, eu quero que elas estejam aqui, né? E eu vejo muito isso dentro da igreja. Às vezes, o papel de barrar as crianças, né? Continua acontecendo. Sim. Né? Mas, em contraponto, eu vejo alguns padres que acolhem, de certa forma, na hora da homilia, né? Fazem com que elas se sintam importantes ali dentro. Importantes e participantes. Participantes, né? Não, vamos subir aqui no altar.
agora a gente vai fazer uma bênção. Você lembra do que eu falei aqui agora? Né? Tem uma interação. Sim. Né? E eu acho que isso tem que ser geral. Né? A gente tem que entender como tem que existir uma formação catequética, né? Mas também tem que ter uma formação didática. Sim, né? Exatamente. E eu acho que, pelo menos eu nunca vi isso acontecer. Né? Claro que a gente tem vários âmbitos da catequese, né? Mas boa parte das pessoas que estão fazendo catequese são crianças. Né? Tem a catequese de adultos, claro. Eu acho que tem uma outra forma de se lidar. Mas talvez isso seja um motivo das crianças se formarem na catequese e saírem da igreja. Isso é uma coisa que acontece muito. Depois da primeira comunhão, né? elas não voltam. Elas vão embora. Né? E eu acho que a gente realmente deveria ter esse tipo de preocupação. Né? É uma proposta minha, né? Eu andei pensando nisso, em tentar formar um curso de formação para catequistas. Né? Eu não vejo isso por aí. Não, isso seria muito importante, né? É num nível assim, mais de aprofundamento. De aprofundamento, exatamente. Eu acho que a gente poderia mudar um pouquinho de assunto agora também, para a gente poder falar, bom, primeiro do livro do Afonso Murad, o irmão Afonso Murad. Que a gente usa aqui, né? É o livro na nossa disciplina. Manual. E também um livro recém-lançado, né? Que também foi da tese de doutorado, não foi? Se você puder falar um pouquinho desses dois livros. Pode. O do irmão Afonso Murad eu gosto muito porque ele é um livro muito didático. Então ele apresenta a Mariologia, o estudo da Mariologia, dogmas, tudo, mas de uma forma muito interessante. Às vezes tem uma historinha para ilustrar, entendeu? Para que a gente entenda melhor. E como o irmão Afonso Murad é uma pessoa muito simples. Então, como simples ele é, simples é a sua forma de divulgar Maria, né? E profunda. Não é porque é simples que ela não é profunda. Então, eu conheci o irmão Afonso Murad quando eu fiz a especialização em Mariologia. Que eu fico muito contente que foi a primeira especialização em Mariologia no Brasil. Foi lá na Academia Marial, junto com a Faculdade Deoniana de Taubaté. E o irmão Afonso Murad foi um dos nossos professores. Então, ali eu realmente o conheci. E me encantei com o livro dele. Então, é um livro que eu uso como manual mesmo das aulas. Inclusive, traz essa perspectiva de Maria nas diversas religiões. Sim, né? traz. Ele é uma pessoa muito dialogante também, muito aberta também. Então, se alguém tiver curiosidade, vale a pena. Vale a pena, ó. Vale a pena. Maria toda de Deus e tão humana. Compêndio de Mariologia do irmão Afonso Murad. Vale a pena. Que começa pelo título, né? Já começa pelo título. Toda de Deus e tão humana, né? Então, é um livro realmente que vale a pena para quem quer conhecer um pouco mais Maria. É muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo. Que ótimo. Aliás, o irmão Afonso Murad tem um blog também, né? Então, é só procurar lá Murad, blog do Murad, que vai encontrar também. E ele também tem outros estudos além de Mariologia, não é? Tem. Acho que tem um livro de introdução à teologia também é dele, não é? Também. Junto com o Libânio? Isso. E ele também, eu não sei se tem algum livro dele, mas eu sei que ele também atua na área de teologia moral, ética. Então ele é muito versátil, né? Muito culto, né? E esse outro, Em Terra Estrangeira? Esse Em Terra Estrangeira. Esse livro realmente é o meu filhinho, né? E isso aqui surgiu como ideia da tese mesmo de doutorado, né, que eu fiz lá na Federal. E o título é Em Terra Estrangeira, porque eu trabalhei, todos os personagens trabalhados no livro, desde Charles de Foucault até Christian de Chergé, que foi o mais próximo da gente, da década de 70, final da década de 70, eles estavam em terra estrangeira mesmo, né? E quando eu fiquei 3 meses em Veneza, eu me senti em terra estrangeira, né? Porque a cultura é diferente, você se coloca nesse lugar de estrangeiro. É muito interessante isso.
Então eu falei assim, gente, o título tem que ser Em Terra Estrangeira. Aí tá, decidido o título, subtítulo, Hospitalidade e Diálogo. Hospitalidade porque todos eles foram recebidos e acolhidos numa tradição que não era deles. Charles de Foucault, Christian de Chergé, Anawati, eles foram todos, eram do Ocidente, foram todos acolhidos no Oriente, mais no norte da África, Argélia, né, Marrocos. E Abdel Jalil, que era marroquino, e foi acolhido na França, ou seja, por uma família francesa, e que, quando se converte, para a família dele no Marrocos, ele estava morto. Fizeram funeral e tudo, porque a conversão de um muçulmano para uma outra tradição é uma morte, né? E então ele foi acolhido no catolicismo, então também era uma terra estrangeira para ele. Ele queria aprender mais sobre quem era esse tal Jesus, que todo mundo falava ali, né, no entorno dele na França. Então, esse livro surge como resultado da tese, e a hospitalidade e o diálogo interreligioso, eu me baseei mais nesse diálogo entre cristãos e muçulmanos, né? Foi o foco assim, central da pesquisa. Não pesquisei assim, a questão política, porque não me cabia. Me cabia a questão religiosa, era isso que me interessava. Como eles conseguiram dialogar, né? Imagina um Charles de Foucault, início de 1900 e pouco, né? Indo lá para o norte para o Saara, andando sozinho, um francês que tinha sido militar, colonizador, né, daquela região. Quantos desafios ali ele não enfrentou no seguimento de Jesus. Ele queria seguir Jesus pobre. Ele primeiro entrou na trapa, mas viu que lá não era ainda pobre, né? E foi ser empregado das Clarissas, já como trapista. Aí ele falou, é isso que eu quero, um barracãozinho, uma coisinha assim. Conseguiu ser padre livre, né? Ele ficava submetido só à diocese em que ele estava, né? Então, são pessoas que realmente desbravaram um diálogo que começou com Francisco de Assis, né? Aquele diálogo tão memorável de São Francisco com o sultão deu origem a isso. E que ainda hoje muitos seguem, né? Esse encontro é fantástico, é o modelo, é o paradigma do diálogo interreligioso para a gente, seja com qualquer tradição religiosa, né? E a hospitalidade que ela é fundamental, tanto para o muçulmano, você estava me contando que foi muito bem recebida pelos árabes lá, né, e tudo, eles têm um respeito muito grande, é um dever sagrado a hospitalidade. Então, eles recebem as pessoas, né, vendo nisso um dever sagrado. E para o cristão, receber o outro é receber o próprio Deus. Nós temos Abraão, quando vão os visitantes, né, os estrangeiros, vão lá visitar Abraão na tenda dele, e que ele se curva. Ele não está se curvando adorando os visitantes, mas Deus que está presente vindo com eles. Então, olha que bacana isso. Se a gente pensar a hospitalidade como um acolhimento do próprio Deus, a gente muda um pouco a perspectiva. Apesar de que hoje a gente sabe que o mundo está muito difícil, né? Até se pergunta, né? Até que ponto um mosteiro, por exemplo, que segue a regra de São Bento, que ele tem que receber qualquer pessoa a qualquer hora do dia ou da noite, né? Até que ponto ainda se pode fazer isso? Será que um mosteiro que segue uma regra beneditina ainda pode, a qualquer hora da noite, acolher alguém? Né? É muito difícil, porque o mundo está muito individualizado, muito hostil. E talvez por isso o diálogo, a hospitalidade sejam elementos importantes para a gente poder caminhar junto, né? Porque nós só temos a mesma humanidade, nós só temos esse planeta, nós somos irmãos na mesma, como diz muito Leonardo Bob, na mesma casa comum, né? Então,
acolher o outro, dialogar com o outro, não significa que você vai se tornar o outro. O outro continua sendo ele e você continua sendo você. Mas num diálogo amigável, eu vou compreender melhor você, você vai me compreender melhor. A base daquela antiga saudação, Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Isso, o namastê, né? E a saudação que quando se entra numa casa, paz esteja nesta casa, e que você devolve a saudação, quer dizer, a saudação muçulmana, que você também devolve a saudação. Quer dizer, tudo isso faz parte. A gente perdeu, né? Perdeu essa sensibilidade com esse mundo tão corrido, tão globalizado. E hoje tão mediatizado, né? Tudo muito rápido, você não tem tempo nem de conversar com o outro, que dirá dialogar. É tudo muito rápido e muito superficial ao mesmo tempo. Sim, muito superficial. Então, a partir do momento que você lê a vida desses homens, assim, é um mergulho de espiritualidade mesmo, e de prática dialogal. Alguns são mais intelectualizados, como Jorge Anahuati, já é um dos fundadores do Instituto de Estudos Orientais no Cairo, que existe até hoje. Então já é mais um estudo intelectualizado para ele. O diálogo partiria da cultura, da civilização, né? E temos o diálogo de prática mesmo, como Christian Chergé, Charles de Foucault, né? Se você pudesse conhecer uma dessas personagens, quem Nossa, seria? é muito difícil, muito, muito difícil, porque em termos de espiritualidade, todos eles são fantásticos, né? Em termos de prática, eu acho que eu ficaria com o Christian Chergé, porque ele estava inserido num mosteiro, numa comunidade, no meio de uma comunidade muçulmana, e eles eram convidados para as festas muçulmanas. Ele abriu um espaço no mosteiro, porque eles ainda não tinham o espaço de oração deles, abriu um espaço no mosteiro para que eles fizessem, então, ali a sua mesquita para oração. Então ele falava, né, no mesmo ambiente, muçulmanos e cristãos rezam juntos, porque era no convento, né? No mosteiro, só que era uma parte que dava-se para fora. Ele conversou com os monges e liberaram uma sala para que eles fizessem, então, uma espécie de mesquita, né? Esse é o verdadeiro diálogo. Esse é o verdadeiro diálogo, né? O respeito, né, pelo diferente. Eu acho que uma coisa interessante, né, é como as coisas vão se ligando, na verdade, né? Nós recebemos aqui o Tobias, né, que é alemão. Uhum. E ele deu um testemunho muito emocionante pra gente aqui, né? Muito bonito, falando justamente dessa questão da experiência, né? A gente fez uma conversa falando sobre a igreja na Alemanha e a igreja no Brasil, das diferenças, né? E parece que essa estadia aqui no Brasil que ele teve foi muito rica, né? E ele está levando isso lá para a Alemanha, esse calor brasileiro, sim, né? E eu acho que é muito disso que você fala agora, né? A gente precisa ter a experiência do encontro, né? Eu acredito que nesse mundo as pessoas não estão conseguindo ter essa experiência, né? E eu acho que por diversos motivos, né? Um deles, eu acho que é a questão tecnológica, né? Eu acho que as pessoas elas conseguem se relacionar muito através das mídias, né? No Instagram, no Facebook. E quando ela encontra aquela pessoa que ela conversa tanto ali, ela não consegue ter... ela não consegue falar nada na frente da pessoa. Às vezes ela nem cumprimenta, né? Então eu acredito que as pessoas precisam ter essa experiência novamente, né? Voltar a ter esse tipo de experiência, né? Mas eu acho que isso é muito rico. Essa experiência, a gente tem que estar aberto. Exatamente. Acolher a experiência, né? Tem. Essa abertura, ela é fundamental. Se a gente não está aberto, a gente não faz experiência de nada. Exatamente. Né? Ainda mais quando é uma experiência diferente, vamos dizer assim. Porque tudo que é desconhecido nos causa um certo medo, um certo temor, né? Aquilo que me é conhecido é tranquilo,
né? Estou ali no meu chão. Mas quando eu piso, como Faustino costuma dizer, no solo sagrado do outro, opa, ali é diferente. Mas eu tenho que estar aberto para isso, para ser acolhido e para acolher, né? Porque muitas vezes a experiência também da hospitalidade, do diálogo, tem que partir de alguém, né? E normalmente, como esses pesquisados diziam, parte-se do católico, do cristão, mesmo que ele não tenha receptividade. Vamos lá conversar, né? Às vezes, eu estou em casa, aí toca o interfone e alguém da Testemunha de Jeová, que às vezes é tão, né, visto assim com... porque a gente queria... E às vezes eu estou muito ocupada. Ela fala assim, então faz o seguinte, a senhora podia ler tal passagem assim, assim, assado? Vou ler sim. Eu saio dali, no primeiro momento livre que eu tenho, eu vou lá e vou ler. Porque alguma mensagem boa ela está trazendo. Exatamente. Entendeu? Então a gente não pode perder isso de vista. Né? Que o outro também traz, e acho que é isso que é o mais desconcertante, a presença de Deus nele, o Espírito de Deus nele. E às vezes isso desconcerta um pouco a gente. A gente tem mania de querer prender Deus no limite das nossas paredes, né? Dos nossos templos. Deus é infinito. Deus está em toda parte, em todo lugar. Né? Jesus falava, estarei convosco até o fim dos tempos. E não estarei somente com os 12. Estarei com todos. Né? É a mensagem universal. E aí a gente parte para aquela velha premissa, falta educação, porque a falta de educação é o desconhecimento, e o desconhecimento gera o preconceito. Sim, com certeza. Ou a ignorância, né? A ignorância, o preconceito, sim, com certeza. Se você não conhece, você já julga e condena. Normalmente a gente condena, porque o demônio é o outro, sempre. Né? Sempre o outro. Eu não sou o demônio nunca, é o outro, né? Então, o desconhecimento é que causa todo o conflito, toda... Eu lembro que um tempo atrás saiu uma reportagem, né, de uma mulher, uma mãe, ela estava com... Eu não sei qual é o nome daquele acessório que coloca na criança e tem tipo uma coleirinha mesmo, né? Uhum. E tiraram uma foto dela segurando a criança e com o celular na mão. Aí vem aquela enxurrada, né, de essa mulher, que não sei o quê, um monte de críticas assim absurdas, né? E depois ela se posicionou. Falou, gente, meu filho é autista. Ele tem problema com toque. Então ele se sente mais seguro ali, daquele jeito. E naquele momento eu estava pedindo um motorista de aplicativo para a gente ir embora. Eu acho que as pessoas, elas, de certa forma, por conta do que está acontecendo no mundo hoje, de uma ansiedade muito grande também, elas se precipitam, né, na hora de fazer um julgamento, né, não procuram entender. Eu acho que isso está em diversos âmbitos, dentro da religião, da política, do convívio social dentro da família. O mundo anda muito ansioso, né? Não é todo mundo tem pressa, sempre. Exatamente. E eu acho que a gente precisa repensar isso, sabe? E é dentro desses espaços, né, dos espaços de educação, nos diversos espaços, né, nas universidades, nas escolas, na biblioteca, né, que a gente precisa procurar isso. Sim. Né? Porque são espaços que nos dão esse tempo de parada, né, de estar mais próximo do outro, de conversar, de aprender, né, dessa troca. Porque é uma troca. Mesmo quando eu estou lá dando aula, eu não estou dando aula, eu estou trocando conhecimento com os alunos. Né? Alunos, não estudantes, né? Porque aluno é aquele sem luz nenhuma, até parece que a tábua rasa, né? Não, são os estudantes. E eles trazem muitas contribuições. Então, há sempre uma troca, sempre um aprendizado, né? E eu acho que isso que é o bonito, né? Acho que até por isso foram eliminados os tablados na sala de aula, né? Que é quando o professor ficava sempre um degrau acima, né? Isso, e não é assim, né? A gente aprende junto com eles. O meu último curso com eles foi sobre esses buscadores do diálogo, né? Foi sobre o livro.
E eu achei interessante, porque eles cada hora vinham com uma novidade. Nossa, eu procurei não sei o quê, Charles de Foucault é fantástico. Tobias saiu daqui falando, professor, eu preciso saber mais sobre Charles de Foucault. Aí eu dei um livro para ele, falei, então você vai levar esse livro lá para a Alemanha e ler Charles de Foucault. E ele falou isso aqui, né? Da espiritualidade que ele segue hoje. Isso, é Foucaultiana. Isso é muito bonito, né? Bonito. É muito bonito. Então você vê que o seu trabalho também produz certos frutos, né? Quando o aluno chega, eu estava numa comunidade e fazendo a liturgia da palavra lá, e tinha gente assim, era uma comemoração de aniversário, não sei. Então tinham pessoas de várias tradições ali, protestantes, isso, aquilo, gente sem religião, né? E aí ele falou assim, mas com as suas aulas, eu consegui conversar com eles. Eu falei assim, nossa, é isso que eu quero. Então eu sempre falo com eles, quando forem para a comunidade, para a pastoral, seja religioso ou leigo, prestem atenção nas pessoas, né? Cada um tem uma espiritualidade diferente, mas tem. Mesmo aquele que se diz sem religião, mesmo aquele que se diz que sou ateu, Edith Stein falava uma coisa interessante, né? Todo aquele que busca a verdade, né, que procura a verdade, no fundo está procurando Deus, sem que saiba. Que bonito. É bonito. Então acho que a gente tem que buscar isso, a verdade. E a verdade nos libertará desses preconceitos, né, desses extremismos, porque o mundo hoje está muito polarizado, né? Extrema direita, extrema esquerda, guerras, né? E ontem mesmo foi tentar um golpe militar na Bolívia. Foi. Então a gente está vendo muita polarização e pouca conversa, pouco diálogo, pouca acolhida. Eu acho que o pior de tudo é que a gente passou por uma pandemia, né? E o que se falava é que o mundo ia mudar. E eu não estou vendo isso. Não tem mudança. Né? Infelizmente, a empatia das pessoas está lá embaixo. Se nós não mudarmos, o mundo não muda. Nós fazemos o mundo, né? Agora, é um trabalho de formiguinha. Exatamente. Tem que ser um trabalho, cada um fazendo a sua parte e torcendo para que isso contamine, vamos dizer assim, né, outras pessoas. E às vezes as pessoas criticam justamente isso, né? Eu não vou mudar nada, ou só você fazendo isso não vai mudar nada, mas é uma semente que a gente planta, né? Sim. E ela vai crescer e vai criar outras sementes que vai se multiplicar. É verdade. Do que a gente pode falar é o próprio Tobias, né? Sim. Que vai levar isso para lá, Sim. né? Para a realidade dele, né? Sim. E eu fico muito curioso em saber como é que vai ser isso. Recebido lá. Recepção. Exatamente, né? Mas porque ele falou, é muito diferente, né? Tudo, né? Tudo. Não foi um detalhe ou outro, né? Eu acho que realmente é um tratamento de choque para quem chega da Europa aqui, né? Qualquer país que seja da América Latina, né? Eu acho que é muito diferente. É muito diferente. Né? E por falar em diferente, professora, uma curiosidade. Você fala muito em tradição religiosa. Uhum. Qual é a diferença entre tradição religiosa e religião? Tem diferença? É a mesma coisa? Só muda a nomenclatura? Só muda a nomenclatura. Eu acho que quando a gente fala tradição religiosa, você também abarca um pouco mais, né? Porque tem a tradição religiosa, vamos dizer, hindu. Ali não é só uma tradição, ali tem vários deuses, né? Tem os deuses, inclusive, das casas, né? Então, quando você fala tradição, você está abarcando todo o conjunto, na verdade, né? Não tem muita diferença, assim, de religião, a não ser quando você diz a religião católica, apostólica, romana. Agora, quando você fala tradição cristã, aí você abarca o catolicismo, oriental, ocidental, as igrejas evangélicas, protestantes, todos os cristãos. Mais plural. Mais plural. Quando você fala tradição protestante, aí você já limita para a tradição protestante. Então é mais uma questão de nomenclatura e também do que você quer abarcar com essa nomenclatura. Dentro do estudo da ciência da religião, a gente já tem isso, né? Ciência da religião, ciências da religião, ciência das religiões. O próprio Emerson tem um debate interessante, ele escreveu um livro sobre isso, né, que é
politeísmos religiosos, dentro da metodologia religiosa da ciência da religião. Né? Tem. É um politeísmo metodológico, Isso. né? Porque antes a gente estava até conversando, né, sobre a diferença entre ciência da religião e teologia. Quer dizer, a teologia, em certo sentido, ela pressupõe uma fé. Tanto que tem a teologia católica, tem a teologia luterana, tem a teologia wesleyana. Eles têm lá a sua teologia mais voltada para a sua tradição, para a sua religião, né? E, segundo muitos, pressupõe a fé. Se eu vou estudar teologia, vou estudar as coisas de Deus, no mínimo, eu tenho que ter fé naquilo que eu vou estudar. Mas também nós já tivemos aqui, por exemplo, alunos do judaísmo. Então, não significa que você tem que ter aquela fé naquilo, né, naquele todo. Ela tem a fé em Deus. E veio aprender sobre os outros, né, aspectos. Cristologia. O judeu não acredita que Jesus Cristo tenha vindo. Não é verdade? E nem por isso ela deixou de ser judia. Nem por isso ela deixou de ser judia, de dialogar. Foi minha aluna em Mariologia. Olha. E nem por isso deixou de dialogar e de participar. Então, isso é muito interessante. Mas a metodologia também, e a ciência da religião, ela já não necessita que você tenha fé. Você é um cientista. E como cientista, você vai olhar o fenômeno religioso de uma forma independente. Você não vai fazer pré-julgamentos. Você vai analisar cientificamente, né, as diversas religiões que você está, ou determinada religião que você está pesquisando. Então, você vai olhar o fenômeno religioso, né? E a nomenclatura realmente varia muito. Mas uma coisa, ciência da religião, ciências da religião e ciência das religiões. Varia muito. Aí, eu acho que é ao gosto do freguês, porque até hoje não se chegou a um consenso sobre o que seria o ideal, né? É uma formação recente também, né? É muito recente. Muito Outra coisa que eu comentei com a Neuci há pouco é que poucos sabem, mas a ciência da religião está dentro da grande área da teologia. Sim. Se você entrar no Lattes, ela faz parte da teologia. E muita gente não gosta de saber disso. Ela surgiu, inclusive, a ciência da religião, com estudos de teólogos, né? Tanto católicos quanto protestantes. E na formação lá você tem um historiador, você tem um teólogo, você tem um sociólogo, um antropólogo. É muito interessante, porque é uma diversidade de olhares sobre o fenômeno. E eu acho engraçado que eu acredito que para o grande público é difícil você fazer essa ligação entre religião e ciência. Sim. Né? Enxergar a religião como uma ciência. Sim, ainda é. Tanto que a teologia não é vista como ciência, por exemplo. Né? A teologia é muito difícil você conseguir que as pessoas entendam e que ela caiba nesse estatuto de ciência. Exatamente. É ou não é ciência? Ainda hoje. Quer dizer... essa discussão. Ainda hoje. Bem, professora, a gente já chegou ao nosso horário. Que pena. Eu acho que a gente ficava aqui conversando o resto do dia. De uma próxima vez vou trazer até um cafezinho, quem sabe a gente não demora mais. Isso é uma ideia muito boa, tá vendo? Uma curiosidade, a professora Maria Suzana Dizem gosta de cozinhar, né? Mais um dote. Gosto muito. Mais uma coisa pra gente fazer aqui. Gosto muito. Inventar alguma coisa na cozinha também é o meu forte. Então somos dois, eu também gosto. Eu gosto de comer. Também gosto de comer, esse é o problema. Se eu gostasse só de cozinhar, tava bom. Mas o prazer é bom também. Né? É bom também. Jesus quis fazer isso com seus amigos, né? Como não? Dançou, comeu, bebeu vinho, né? Para mostrar que é isso. E é tudo dentro da hospitalidade, tudo. Né? Você recebe alguém, o brasileiro, a primeira coisa que faz é oferecer um cafezinho, né? No sul é o chimarrão. É o chimarrão. É verdade, é a hospitalidade. Então, que nós possamos cultivar cada vez mais Com certeza. hospitalidade e diálogo. Professora, foi um grande prazer.
Espero que a gente tenha outra oportunidade também de trazê-la aqui. Tomara. Eu acho, Muito a bom. gente tem muita coisa para falar ainda, Será né? sempre bem-vinda. Vai ser sempre Obrigada. bem-vinda. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco. Se você está assistindo a primeira vez, nós temos outros episódios, né, que vale a pena também assistir. Vai ser sempre um prazer trazer esse conhecimento, trazer essa partilha com vocês. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.